Como está? Oi, Nina. Tudo bem, e você? Tá frio aí, pelo visto, hein? Como é que podemos estar neste dia? Céus! Céus. Olha só, é demais para tudo, para o mundo, não é? Tá linda a imagem aí. Tá do celular, agora aprendi mesmo, de verdade. Deixa eu aumentar um pouquinho seu volume. Fala um pouquinho. Eu consegui agora arrumar um celular de verdade, como câmera. Pus uma luz, ela fica dando reflexo no óculos, mas... Mas acho que tranquilo. Se é melhor ou... Deixa eu ver. Acho que assim fica legal. Porque aqui vai piscar a luz ainda muitas vezes. A não ser que você se incomode com esse brilho. Não, acho que eu já acostumei com ele. Então, tudo bem. Eu não gosto, mas eu acostumei. Nossa. Olha só, a gente está ferrada, né? A vontade de ficar no esconderijo está maior. Tá. Não dá vontade nem de sair da cama. Tá. Ai, socorro. Questões concretas em muitos níveis vão acontecer a partir do que aconteceu de ontem para hoje. Bem, se alguém está assistindo a gente, vai estar assistindo a gente talvez em janeiro ou fevereiro. Então, já sabe que a gente está gravando em novembro, no dia seguinte às eleições estadunidenses, onde o Laranjão reassumiu o posto de malfeitor maior do mundo, concorrendo diretamente com outros tantos que habitam esse planeta e que estão em alta no poder, nas configurações de força. Enfim, é isso. É isso. Olha só, eu pensei assim, não sei o que você acha. Eu preparei as coisas que passaram por mim. Quando eu coloquei essa foto aqui, eu comecei toda essa nossa arquitetura pelas fotos. Primeiro eu fazia as capas, e aí eu ia buscar um título para elas. Então foi a capa e o título. E eu parei aí, porque daí a gente fez tanta coisa. Que chegou o dia da nossa gravação e eu só tinha uma recolha, porque eu fiz pastinhas e fui colocando tudo nessa recolha. E aí foi interessante, quando eu fui olhar a minha recolha, eu disse, vou arriscar com isso. Então, não sei o que você acha. Pensei de apresentar em algum momento essa minha recolha de ideias para justificar o título. Acho ótimo. Eu estava com o título, né? E aí eu fiquei pensando e fui escrevendo. Mas o que é isso de nos unir, né? Né? E aí fui desenrolando nesse lugar, pensando na escrita, no gosto de palavras, se são as palavras, se é o sotaque, se é o jeito de falar, se é o território e tal. Se é a educação. E aí eu finalizo pensando no título do nosso podcast, que é do meu esconderijo ao seu. Ou seja, o que está unindo a gente nesse momento é a internet, que me afasta, porque me dá uma... Ok, já estou sabendo o que está acontecendo no mundo, não preciso viver ele. Fiquei aqui nesse lugar. Então tá, então vamos começar? Vamos começar. Então eu vou colocar a nossa vinheta e fazer a abertura, tá bom? Tá bom.
gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para o nosso Do Meu Esconderijo para o Céu, com o título O que nos une, nos afasta. E estou aqui com a desculpa que é o nosso mote. É uma alegria estar escondido e um desastre não ser encontrado. Claro, com a minha queridíssima Luciana Aguilar. Lu, como é que você está? Tô bem. Aqui na minha terra está fazendo sol, então... E aqui está fazendo frio. Para quem não sabe, a Lu está no litoral, lá nas Ubatuba, e eu estou aqui nas montanhas de Minas, em Juiz de Fora. Lu, então, o nosso tema é o que nos une, nos afasta. E eu estava falando que essa foto, opa, cadê ela? Essa daqui. Essa foto me motivou, sabe? E aí, olhando, eu não me lembro exatamente como que dessa foto eu cheguei no título, mas eu viajei um pouquinho nessa dinâmica, o que nos une, nos afasta. E aí, porque apareceu para mim um artigo com esse título que falamos a mesma língua, mas falamos diferente. E aí eu estava pensando nisso, que nós somos do campo das letras, circulamos entre as escritas e leituras. Mesmo aqui no canal, o que a gente faz tem muito a ver com isso, com escrita e leitura. Normalmente, tanto você quanto eu lemos aquilo que escrevemos com as imagens e tal. Temos vários vídeos circulando por aqui com a nossa voz e umas imagens, com os textos que a gente escreve e umas imagens. Então, eu achei que o nosso podcast podia circular pelas letras, mas, digamos assim, dessa vez eu parei no título. E aí eu queria, depois que a hora que você achar bom, apresentar essa composição de títulos que eu viajei. Tá. Eu fiquei também, né, rodando ali nesse mundo das letras, né? No mundo da escrita, da leitura e tal. E agora eu estou fazendo uma disciplina que a professora, ela toca muito nesse ponto de como a gente se expressa. E aí estou falando de gêneros textuais, enfim. Mas ela está nessa dinâmica, né? De falar dos gêneros textuais e em qual momento a gente usa cada um dos gêneros e como a gente acaba não mesclando eles, mesmo ou reconhecendo, mesmo quando a gente está se alfabetizando, nos anos iniciais, né? Então a gente tem isso de diferenciar os gêneros. E aí ela vai falando de como cada um se expressa e tentando evitar, e aí, né, na escola, e aí a gente está falando de até o ensino médio, de uma graduação que vai formar alguém para letras até o ensino médio, pelo menos, dos preconceitos linguísticos. Porque quando a gente está fazendo as aulas, nossa, eu acho que eu estou viajando muito, mas é isso. A gente está fazendo as aulas justamente para entender como a palavra que eu falo pode ser, a pronúncia da mesma palavra pode ser diferente em regiões distantes da minha. Enfim, eu não sei se é isso, Nina. Não, porque a gente está compondo, vai ser interessante como
essa teia de assuntos vai fazer essa arquitetura. Por quê? Porque esse artigo que tem esse título, até trouxe um pedaço dele aqui, ele diz assim, olha só, o que nos une é aquilo que nos separa. E o autor, esse Baldini, ele está falando do Museu da Língua Portuguesa. E achei interessante essa colocação, e aí eu trouxe um pequeno recorte dele aqui. O Museu da Língua Portuguesa é tipo assim, eu vou trazer uns recortes separados para ver se eles vão formar uma liga, mas vou trazer esse recorte agora. O Museu da Língua Portuguesa está localizado na Estação da Luz, em São Paulo. Muito bem localizado, diríamos. Ao seu lado fica a Pinacoteca do Estado, um importante museu de arte. Ainda do lado, um pouco mais para trás, fica o Parque da Luz, com suas prostitutas sexagenárias e usuários de crack. Este triângulo, vamos marcar essa figura geométrica, um pouco torto, diz muito a respeito da nossa história e do modo como a constituímos, inserindo-a no fio de uma lógica narrativa. E é justamente por ser um pouco torto que esse triângulo é povoado de viaturas de polícia, que não estão ali para guardar o acervo dos museus, mas para preservar uma linha demarcatória entre duas linhas do triângulo e essa terceira, a terceira onde estão as velhas prostitutas e os usuários de crack. Menos nobre, diz o Baldini. Ele também aponta para o fato de que o que é recalcado num lugar reaparece em outro. Ou, vamos guardar esse ou, para falar em termos mais discursivos. O sentido não para, ele muda de caminho. E aí, isso que ele colocou entre aspas, é uma citação de uma autora que você deve já ter passado por ela, que é a Eni Orlandi, que é uma autora da análise de discurso. Então, esse seria o primeiro mote, esse triângulo. E aí, quando eu fui olhar o meu arquivo, onde eu guardei as nossas tranqueirinhas para estudar um dia, para fazer um dia esse programa, que o mês passa muito rápido, o que aconteceu? Eu encontrei outro arquivo que também dá um título. Então, eu coloquei lá, episódio 2, título, ou não. Então, o que nos une é o que nos afasta ou não. E esse ou não tem a ver com um vídeo que eu estava vendo lá no Altas Horas. Perdão, lá no Altas Horas, uma entrevista do Caetano Veloso, porque todo mundo falou assim, o Caetano disse ou não. E o Caetano estava muito chateado, porque esse ou não é dele. Esse ou não foi atribuído a ele, mas é de Walter Franco. E aí eu fui pesquisar isso, falei, gente, isso também dá uma coisa muito legal, uma apropriação, fala, isso tudo. E aí eu cheguei com esse ou não num outro artigo que eu vou mostrar aqui para você. Olha só, ou não, 1973, de Walter Franco. Contra a cultura, experimentalismo e vanguarda na MPB, que é dessa moça Sheila Diniz.
E eu separei 2 trechinhos dessa. Não perca de vista lá a Praça da Luz, o Museu da Língua Portuguesa, tá lá. Aí eu separei 2 trechinhos aqui. O primeiro diz: tá narrando a apresentação do Walter Franco num festival de música. Como que foi? Olha só. Sem instrumento, desarmado, diante do microfone, o compositor Walter Franco falava pausadamente a letra de sua concorrente, Cabeça. Lembra da foto? Nossa, Cabeça. Que tem nessa cabeça, irmão? Que é que tem nessa cabeça, ou não? Enquanto as vaias, aos poucos, tomavam a grandiosa redoma do Maracanãzinho, num certo momento, os movimentos calculados, quase hipnóticos de Franco, um ex-aluno de arte dramática, aparentavam reger a uníssona trilha sonora da plateia. E Cabeça, uma letra sem melodia, recitada com um fundo de voz e ruídos de sintetizador eletrônicos gravados, receberia mais urros depois de classificada. Na representação, Walter Franco manteve-se mudo e estático no palco, ouvindo a irradiação da fita, e era um vitorioso quando ela terminou. O coro ritmado de insultos, só repetido nos campos de futebol, mostrava que ao menos os poucos mais de 4.000 espectadores da primeira eliminatória não tinham ficado indiferentes. E isso, num festival tão pouco emocionante, já representava algo raro. Eu vou ler só um trechinho ali. Ele está ali, com aquela música concreta, esquisita, espantosa, modificando num trabalho de formiguinha que seja os hábitos triviais de uma sociedade. E aí eu trouxe a letra só para a gente olhar. Até a letra da poesia concreta dessa música é demais, assim, a arquitetura dessa letra. O que é que tem nessa cabeça, irmão? O que é que tem nessa cabeça ou não? O que é que tem nessa cabeça, saiba ou não? O que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode, irmão? Que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode ou não. Que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode explodir, irmão. Que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode explodir ou não. Ai. Então, você viu que eu estou viajando, eu estou no triângulo, tá bem? Eu estou naquele triângulo. E agora, para terminar o meu... Então, o primeiro título, o que nos une nos afasta. O segundo título, ou não, cabeça. E agora, o terceiro título que eu queria trazer é uma citação, que também tem uma questão de autoria. Ela já foi atribuída no Leonardo Boff, ela já foi atribuída para o Paulo Freire, mas ela, de fato, ela é do nosso queridíssimo Frei Beto. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, que tem muito a ver com toda essa triangulação e esse processo de unir, afastar e criar ruído. E agora, para eu finalizar, eu queria trazer o próprio Frei Beto falando. 3 minutinhos de vídeo rapidinho. Beto, essa frase, eu particularmente
você é um dos intelectuais que eu gosto muito de ouvir. E você tem algumas frases que ao longo do programa eu vou trazer aqui para você explicar o conceito delas. A primeira delas é essa que eu acabei de falar aqui, que a cabeça pensa onde os pés pisam. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi da boca do presidente Lula. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, que coisa mais interessante isso. E aí, logo na sequência, eu vi o então candidato Serra, naquela época, fazendo campanha numa comunidade, e uma senhora muito simples vem e fala, Serra, eu queria falar com você. Ele fala, não, me manda um e-mail. E aí eu falei, cara, aquela frase que o Lula falou, né, cabe nessa história. Imagina, ter um e-mail naquela época já, hoje já é meio complicado, imagina naquela época, no meio da comunidade de uma senhora. E aí depois eu vim saber que essa frase é tua. Muita gente, inclusive, fala que é do Leonardo Boff, né? Não, muita gente atribui ao Paulo Freire. Ao Paulo Freire. Ao Paulo Freire. A frase é minha, mas muita gente atribui ao Paulo Freire. Tudo bem, eu não tenho nada contra. Sou discípulo do Paulo Freire, éramos muito amigos, temos um livro em comum, sim, junto com o jornalista Ricardo Couto, chama Essa Escola Chamada Vida. Aliás, eu queria indicar para as pessoas interessadas na minha literatura a minha livraria virtual, que é Frei Beto, tudo junto, Beto com 2 T's, .org. Já está na tela aí no rodapé, anote aí então. Aí o pessoal pode pedir os livros, eles chegam em casa pelo correio a preço muito mais barato. Muito bom. A frase é tua. A frase é minha. Já resolvemos essa questão, porque eu já vi na internet, Leonardo Boff. Né? Atribui, né? Enfim, como me atribuem frases que não são minhas, né? Aliás, me atribuem não só frases, mas episódios também que não são meus. O que é pior, atribuir uma frase que não é tua, sendo tua, ou atribuir uma fala tua a outra pessoa? O que é pior? Eu acho que essas confusões acontecem, né? Isso é muito comum, enfim. Às vezes, sem querer, a gente se apropria de uma frase de alguém e repete sem lembrar. Sim. Onde é que a gente ouviu, etc. Mas essa eu tenho certeza que eu cunhei. Né? Explica o conceito dela, por O conceito é o seguinte, quando a gente muda de lugar social, a gente muda de lugar epistêmico, ou seja, de conhecimento, a maneira de pensar. Uma coisa, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, uma pessoa que foi criada num mundo burguês, um mundo de conforto, etc. E, de repente, ela vai e tem uma experiência no mundo popular. Né? Adere ao MST, adere ao MTST, adere a um movimento popular de luta por direitos. A cabeça dessa pessoa muda, como aconteceu comigo. Eu fui educado numa família burguesa, mas o fato da vida me levar a sempre trabalhar, atuar junto a movimentos populares, fez com que a minha cabeça mudasse completamente. Então, essas duas cabeças da nossa tela me levaram para essa triangulação que mostra 3 lados de uma questão que é aquilo que nos une, nos afasta ou não. Passo a palavra para você, porque eu já viajei demais nessa coisa de construir um título. Foi só isso que eu fiz. E aí construí 3 a partir desses conceitos. Eu fiquei muito... Agora eu fiquei perdida. Não... pensando, né, nessa construção de triângulo, né, tentando trazer aqui para a minha realidade, porque eu tenho me afastado quando eu tenho visto triângulo, né? Então, hoje eu estou caminhando dentro de 2 escolas diferentes, uma bem tradicional, uma que é a pedagogia Waldorf, e construindo um caminho numa educação não escolar. E aí, pensando em cada um desses lados desse triângulo, eu fico pensando como é que eu uso cada um
cada parte daquilo que eu acho importante para construir a próxima, né? E Como se você tivesse pensado numa arquitetura? como se eu tivesse pensado numa costura. Como que eu vou Uma unir postura? costura? Como que eu uno, né, essas três coisas que são os lugares que eu piso, né? Então hoje eu estou numa escola bem tradicional acompanhando uma pessoa com deficiência. Meu filho, né, neurotípico numa escola um pouco mais livre, um pouco mais preocupada com essa educação não rígida, não ditatorial, né? E como eu construo esse terceiro lado com uma educação que é não formal, que é uma educação que exige um outro jogo de cintura por estar na internet, né? Uma aula online, tentando motivar uma criança a estudar e mostrar para ela esse caminho, enfim, que também está dentro de escolas tradicionais, né? Então, não sei, fiquei por aí. Eu fiquei pensando só na escola. Agora eu penso mais na escola do que nos cursos, nas letras. A escola está afetando. Tá bem forte aqui, porque são muitas mudanças, assim, e tá dentro da escola é um desafio para mim, assim. E porque é dentro da escola que a gente vê esse social acontecendo, né? Que é esse social, sei lá, acadêmico, o social da classe social, o social da interação. E essa escola particular, ela é de uma classe social mais abastada? Não é abastada. É uma classe social de trabalhadores que conseguem tirar o seu, né, esse primeiro... Média. Uma classe média baixa. Isso, média baixa. Né, que são os pais trabalhadores que conseguem... A primeira coisa que faz vai para uma escola particular. A cabeça pensa onde os pés estão. Você muda os pés, muda o pensamento. Ou não. Ou você se fecha naquela ditadura. Tem que ser assim, porque, né? É assim que é. Talvez seja uma questão de você está falando de costura e eu estava entendendo postura, mas talvez seja uma questão de postura, mais do que de costura. Por quê? Porque esse triângulo, ele não vai ficar uma linha. Ele vai ser assim, né? De qualquer maneira, com as viaturas passando, com as prostitutas sexagenárias. Então, eu pensei muito que essa construção desse pensamento, que ele é que nem a música do Walter Franco, ele é desconexo. Ele pode explodir ou não. Ele não vai criar uma fantasia de uma costura maravilhosa, onde você seja você mesmo em todos os ambientes. Sim. Pelo contrário, na linguística, a gente aprende que onde a gente está, a gente é diferente. Não é que nós somos vários, e que você já falou aqui da questão do sotaque, cada lugar fala de um jeito. Sim. E esse texto que eu vou deixar também no site para o pessoal da língua portuguesa vai falar muito disso, dessa questão de que parece... Olha, traz uma imagem interessante, parece a mesma coisa, parece tudo escola, mas tem um fundo falso. Parece a mesma língua, mas tem um fundo falso. E esse fundo falso é isso que parece que nos une, mas nos afasta. Que é justamente a diferença. Eu acho que a gente está falando aqui da diferença.
Não sei. E aí tem uma coisa, né, que tudo bem, eu estava vendo na aula de gêneros textuais, mas eu acho que é o que a gente está falando de postura em cada um dos lugares que a gente está. A gente aprende isso muito cedo, né? Então, não é do mesmo jeito que eu converso com a minha vizinha que eu vou falar com a professora da escola, né? Seja ela a professora do meu filho, seja ela a professora da minha tutoranda. É uma postura que ela é tão automática na fala, no gesto, e que é isso, que está dentro da gente já. Porque são os modos de compor o social. E a linguagem. E a linguagem. Né? Porque quando a gente está falando com o gatinho, é uma coisa. Quando a gente está mandando o filho para tomar banho, é outra. Uma outra persona que é acionada em nós. Né? Então, isso. Porque a gente tem. Eu acho que o que deixa isso difícil é a ilusão da coerência e da coesão. Sim. Coisa muito usada como aparelho disciplinador nas letras, porque a vida não é coerente nem coesa. Ela é esse triângulo torto, lembrando que o nosso triângulo é torto, que está o tempo todo atuando, ou não. Então, eu acho que o que nos às vezes afasta da potência de existir é isso, é você achar que para existir precisa ter um corpo só, um jeito só, uma língua só. Mas é tudo cheio de fundo falso. Ai, socorro. E é uma tentativa de pegar esse triângulo e enfiar num quadrado, não? Tudo a gente quer enfiar. Bem quadrados iguais. Tudo a gente quer enfiar num quadrado. Porque uma coisa é um triângulo equilátero. Outra coisa é o triângulo isósceles. Mas o nosso triângulo é torto. Sem duvidar, nem triângulo ele é. Mas eu acho que esse lugar é o lugar da linguagem. Porque, ao mesmo tempo que a gente está aqui querendo romper com coesão, com coerência, quando a gente começa a escrever, a gente vai buscar esses lugares, ou para sair deles, ou para entrar neles, mas a gente está sempre tensionando em torno dessas duas forças. Forças que, por um lado, querem deixar tudo uniforme, igual, coerente, ou tudo junto, no mesmo lugar, que é a coesão. Não sei, estou viajando agora um pouco. Eu estou tentando lembrar, porque eu fiz essa aula hoje, ela está muito fervilhando aqui na minha cabeça. A professora achei aqui, ó. Ela fala na videoaula, né? A linguagem é opaca, falha, ambígua, não é neutra, não existe transparência. O sentido sempre pode ser outro. Ou não. Ou não. É ou não. Sempre. E olha, esses dias aconteceu um episódio aqui em casa. O Uli vem de final de semana e aí a diagonal fica eu aqui no computador fazendo coisas e ele transitando, ou para o quarto dele, ou na cozinha. E aí ele traz a comida que sobrou da semana para lavar as vasilhas e levar novas comidas. E assim o ritmo. E aí eu falei para ele alguma coisa, não joga resto de feijão na composteira, porque fica a casa toda cheirando. E aí ele pegou a lixeira inteira e levou lá para o quintal. Então, uma coisa simples do cotidiano, uma fala mais
mais comum possível pode ser apropriada, encorpada e movimentar um universo totalmente diferente. Aí, de tarde, eu fui lá e onde dá que está essa composteira? Falei, Uli, você viu a composteira? Eu falei, eu levei lá para fora, como você falou. Então, imagina a quantidade de pequenos e grandes acontecimentos linguísticos, comunicantes ou não, do nosso cotidiano, nos diversos ambientes pelos quais a gente circula. É demais, não é? Eu adoro. Eu acho que é uma coisa que nos toma demais. E pode acabar com relações, casamentos. Enfim, pode também criar uma confusão. Eu tenho tentado, né? Uma das tutorandas, a gente está exercitando bastante a leitura para pegar essa fluência de leitura e tal. E aí tem a tal da compreensão de texto. E ela sempre foge para um lugar muito longe. E eu deixo. E ela vai. E ela constrói uma história em cima da história. E aí eu fico pensando, né? Se essa linguagem da leitura leva ela tão longe, como que eu vou voltar para ela e falar assim, mas isso não está escrito no texto, eu não consigo. Às vezes eu levo umas broncas da pedagoga. É que poderia ser uma coisa maravilhosa, né? Qualquer entrada é boa, desde que as saídas sejam múltiplas, como diz o Deleuze. Mas aí vem as caixinhas, querendo operacionalizar uma coisa que não deveria ser assim. Exato. Então, a gente deveria ter categorias daquilo que a gente pode viajar ou não. Mas o problema é que nas letras, nos concursos, nas redações, nas interpretações, na literatura escolarizada que é ministrada nas faculdades, quer dar uma forma fechada a uma coisa que é pura potência em devir, que é a leitura. Nas perguntas das apostilas, ela vai conduzindo você para a resposta. É muito claro aquilo. E eu nunca cheguei à mesma conclusão daquela pessoa que estava fazendo aquela apostila. Eu sempre fui uma desviante nesse sentido, até que eu entendesse que o desvio é que deveria ser a norma. Eu sofri muito nessa fase da vida em que a gente fazia vestibulares, em que a gente tinha que fazer exercícios de interpretação de texto, que para mim são violências. Exercícios de interpretação de texto são violências para o ser, para a possibilidade de fruição da leitura. Por isso que a escola liquida com a possibilidade de desenvolver leitores afetivos. Enfim, não quero entrar por esse caminho. Apesar de que eu fui lá no Museu da Língua Portuguesa, é um texto ácido. Espero que alguém que esteja nos assistindo anime de ler e de comentar conosco também sobre esse texto. Lu, o que você escreveu para nós? Você escreveu uma coisa que eu estou sabendo. Para esse momento? Eu fiquei, né? Enfim. Você disse que foi escrevendo. Eu fui escrevendo, mas está nesse lugar do rascunho, né? Do que eu fiquei mais pensando. Rascunho do que o meu, impossível! Eu comecei assim, eu fiquei pensando o que é isso de nos unir. O que me une a outras pessoas? A língua, algum exercício de pensamento muito específico, como, por exemplo, a escrita, ou um gosto por palavras, ou a educação. E aí lembrei que estamos falando do meu esconderijo para o seu. E lembrei que o que nos une é a internet.
E lembrei do desafio que tem sido a comunicação aqui. Aí eu já não sei o que eu escrevi. Mas exige uma nova... uma comunicação que provoca silêncios e afastamentos. Você acha, então, que a comunicação de um esconderijo para o outro, via rede, é um afastador, é isso? Ou não? Eu adorei o Walter Flávio, sempre gostei dele. Agora, essa música Cabeça, ela é cabeça demais. Não, eu achei que ela me afasta, ela me aproxima, né? Por exemplo, de você, que está aí em outro estado, mas ela me afasta, de uma certa forma, do mundo aqui para fora do meu portão, porque aí eu me satisfaço. Fui lá, passeei, vi notícias, passeei, vi fotos, falei com fulana, estou sabendo da ciclana e, enfim, agora eu posso ficar trancada tranquilamente, me afastando do mundo desse triângulo com prostitutas sexagenárias, né, e viaturas de polícia. Eu posso me esconder muito bem dele. E museus. E museus. E museus. Pois então, e aí eu fico pensando que isso é o nosso episódio de hoje. O que nos une, nos afasta. Acho que é. Ou não! Ou não. Olha só, a cabeça pensa onde os pés estão. Mas, hoje em dia, a gente também tem pés virtuais. Fiquei pensando muito nisso. A gente também tem pés virtuais. E esses pés virtuais também possibilitam essa cabeça pensar. Ou não. Mas o que implica tudo isso é que a gente continua tensionando, continua se relacionando, continua sendo múltiplas a cada tela ou a cada esquina, que a gente continua triangulando de modo torto em todas as... e continua vivendo. Sim. E eu acho isso que é a potência do existir. Quanto menos ilusão de que deveria ser de um certo modo e que não é, de que dessa maneira não é bom porque deveria ser de outro, quanto mais a gente romper com essas estruturas apequenadoras da alma, melhor para nós, eu acho. Concordo. Muito bem, vamos encerrar? Está na nossa hora. Vamos encerrar. Olha só, então, palavras finais suas. Eu quero agradecer. Eu estou adorando esses episódios. Eu estou vindo bem leve. Então, gente, chegamos juntas, pois assim somos mais fortes. Logo a gente vai estrear. Aí eu fico pensando, nossa, devia ter falado aquilo. Pode encerrar. Droga. Fala agora! Devia ter falado diferente. É gostoso. Eu acho bom quando... Como eu preparo muita coisa, eu acho bom quando eu não consigo dar conta daquilo que eu me proponho de preparar. E fica tudo meio assim. Mas só de visitar, fazer a arte, fazer o exercício dos títulos, sabe? Já me deu vários pensamentos. E aí, eu sou deleuziana, né? O que importa é disparar o pensamento. Então, dar a pensar.
Ai, ai. Opa, deixa eu desligar aqui.